A pandemia do novo coronavírus evidenciou mais uma vez o potencial que os vírus possuem em mudar o mundo. Atualmente, o Brasil possui 23 milhões de casos e mais de 600 mil óbitos registrados. Falamos tanto em pandemia e coronavírus, mas muitas das vezes não sabemos o que se trata os vírus e o coronavírus propriamente dito. Em primeiro lugar, os vírus são micro-organismos acelulares, o que significa que não possuem células. Logo, não vão ter um metabolismo próprio, pela ausência de organelas simples que produzem proteínas, por exemplo. Aliás, eles são muito pequenos, muito mais pequenos que até mesmo as bactérias. E com essas características, eles vão sendo denominados como parasitas intracelulares obrigatórios, o que vai indicar que vão precisar de uma maquinaria celular, pois não possuem uma própria, tendo que hospedar uma célula para participar do sistema de síntese que parasita, porque sem elas eles não se replicam, ou seja, não se multiplicam. Como são formados os vírus? Vão ser basicamente formados por duas estruturas básicas, o capsídeo e o envelope. Eles vão possuir dois tipos de material genético, o RNA ou DNA, conhecidos como ácido ribonucleico ou ácido desoxirribonucleico. Existem vários tipos de RNAs e DNAs que irão influenciar na classificação dos vírus e nos processos que terão dentro das células. Por exemplo, RNAs de fita positiva irão ser traduzidos diretamente pelos ribossomos, que são organelas que, após a tradução dos RNAs, sintetizam proteínas, pois neles estão essa informação para tal proteína. Esse material genético vai estar recoberto por uma capa proteica chamada capsídeo, que é um envoltório constituído por proteínas únicas, ou pode estar associado a outros tipos de proteínas. Possuem a função de proteger o material genético. Outros vírus, principalmente os que infectam animais, possuem a capa de proteção extra, mais externa, o envelope. Esse envelope possui, além de proteínas, uma natureza das membranas das células, que hospedam, que são os lipídios, basicamente formados por uma camada de gordura, que se associam às proteínas, ou seja, é uma constituição lipoproteica. Basicamente, sua estrutura é essa. Os vírus nus são sem envelope, são os mais representados pelos bacteriófagos, que são os vírus que infectam as bactérias. Os vírus envelopados são mais conhecidos, inclusive tem um bem famoso, que é o coronavírus. Mas como eles se multiplicam dentro das nossas células? Como eles se reproduzem dentro delas? Existem duas formas como eles se multiplicam, que são através do ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Para o ciclo lítico, os vírus mais simples se acoplam na membrana das células, injetam o material genético e, dependendo do tipo de material genético, ele pode ser complementar a outros materiais dentro da célula ou pode começar diretamente a fabricação das proteínas virais e, consequentemente, a montagem das mesmas. E depois a célula hospedeira se rompe, liberando partículas virais, que são chamadas de vírions. As funções das células são interrompidas. Os vírus que apresentam esse ciclo, os sintomas são observados mais rapidamente. Já o ciclo lisogênico, o vírus invade a célula hospedeira, no qual o DNA viral vai se incorporar ao DNA que já está na célula, vai combinar com o que está presente dentro dela, ou seja, eles não vai ser traduzido diretamente pela célula, ela vai continuar com suas operações normais, mas conforme ela sofre divisões ou mitoses, o material genético do vírus é duplicado igualmente. Os sintomas causados por esse vírus demoram a aparecer, pois ficam em estado dormente dentro das células, até que eles começam de fato a produzir partículas virais e assim iniciar o ciclo lítico, com rompimento de células. São exemplo o vírus da herpes e o HIV. Você deve estar se perguntando, mas e o coronavírus nessa história? Onde ele se encaixa? Bom, o coronavírus é um vírus envelopado, pertencente à subfamília Coronaviridae, na qual as proteínas do envelope se organizam em formato de coroa, por isso sua denominação é coronavírus. Não somente o coronavírus, mas os vírus envelopados de forma geral,
eles vão entrar na célula por meio das proteínas que estão no envelope, no caso a proteína S, que são espículas que irão interagir com os receptores das células, que são ACE2, enzima conversora de angiotensina. Esse processo é semelhante ao modelo chave-fechadora, e é por isso que certos vírus possuem finalidades ou especificidades em atacar certo sistema, como o vírus da Zika, que afeta o sistema nervoso, pois as proteínas interagem com os receptores exclusivos dessas células. Existem outras moléculas presentes que podem facilitar a entrada do coronavírus, como o colesterol. Portanto, onde os receptores que interagem com as proteínas do coronavírus estiver mais expressos, é onde vai ocorrer a infecção, como nas células do sistema respiratório. O coronavírus ele vai adentrar sua estrutura inteira na célula com um movimento chamado de adsorção, na qual o capsídeo vai se deslocar do material genético e ele vai ser traduzido ali diretamente, o RNA. Além da proteína S, que serve de entrada do vírus à célula, também tem as proteínas N, que participam da montagem do material genético. Mutações que ocorrem nas estruturas dos vírus preocupam, porque muitos dos métodos de imunização se baseiam no reconhecimento dessas proteínas, mesmo que ainda protejam bastante com escape. Outras ocorrem nas proteínas não estruturais, como a AN, que pode aumentar fatores de proliferação dentro da célula. O número de mutações não importa, mas onde essas mutações ocorrem e o que elas fazem é o que realmente preocupa. É isso o vídeo. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Se sintam à vontade para comentar. As fontes vão estar na descrição do vídeo junto com um resumo. E muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever e dar like. Qualquer sugestão, estou aberto. Muito obrigado. Não esqueçam de comentar. Até mais.